Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para mergulharmos no Evangelho com muita alegria, com toda a nossa fé, com todo o amor e com a esperança, né? A gente sempre está falando, é uma passagem de 1 Coríntios 13:13, fé, esperança e amor, e o maior desses três é o amor. E é exatamente assim que nós estamos aqui nessa série, a cada meditação, a cada capítulo, com toda a fé, com a esperança de que iremos cada vez mais crescer, amadurecer espiritualmente. Seremos, pelo Evangelho e pelo Espírito Santo, cada vez mais moldados, transformados, moldados, e nos tornaremos cada vez mais parecidos com Cristo. Na mansidão, na humildade, na generosidade, no amor, na paciência, no domínio próprio, na sabedoria, enfim, são muitas virtudes que Cristo tem, né? E por isso que ficamos encantados e cada vez mais apaixonados e cada vez mais interessados em mergulharmos no Evangelho, porque cada capítulo que a gente lê, medita, a gente fica refletindo, né, no como Jesus é maravilhoso. Não vou dizer era, é. Ele está vivo e habita naqueles, está vivo e dentro, vivo e habita naqueles que se entregam a Ele, que se rendem, que o reconhecem. Então vamos hoje para o capítulo 4 de Lucas. Quem está ao vivo aí, se puder me dar um feedback com respeito ao áudio, à imagem. Nós tivemos um pouquinho de dificuldade aqui para entrar, então se houver um feedback aí, eu vou em frente. A gente já entra logo aqui no capítulo 4 de Lucas, que é um capítulo muito bacana. Vocês vão ver, muito profundo. Então, eu estou com um retorno aqui. Segundo o retorno que eu coloquei o microfone. Michele hoje não está aqui. Eu coloquei o microfone mais para o lado, para não estampar. Como é que está o áudio aí para vocês? Ah, obrigado. Escreveram aí. A Nelly, tá tudo perfeito. Que bom. Não sei se está perfeito, né? Perfeito é quando ela está aqui do meu lado. Mas tá bom, tá ótimo. Jesus está conosco. Michele retorna. Eu vou meditar em Lucas 4, 5 e 6, sem a participação dela. Em Lucas 7 ela retorna. Ela fez uma viagem e está chegando aí no final dessa semana, retornando no final dessa semana. Então hoje nós vamos meditar em Lucas 4, 5 e 6. No Lucas 7 ela já está de volta aqui com a gente, tá bom? Então vamos lá, Lucas capítulo 4, tá aberto aí, né? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Aí vamos então às tentações. Detalhe, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Lá no deserto ele foi tentado pelo diabo, mas quem levou ele para o deserto foi o Espírito Santo. Sabe, nós precisamos entender que existem desertos, situações difíceis, momentos difíceis, dificuldades que nós enfrentamos por escolhas erradas que fazemos, por não consultar a Deus, por não consultar a palavra, quando a gente age por impulso, quando fazemos nossa vontade, quando somos autossuficientes, ao invés de dependentes de Deus,
quando a gente acha que sabe, acha que pode, quando a gente age pelo orgulho. Então, muitas vezes, muitas pessoas vão para um deserto por causa delas mesmas. Param num deserto por causa de escolhas que elas fizeram. Não foi o diabo que levou, e nem foi, nesse caso, nem foi Deus que levou. Foi a própria pessoa que se levou para o deserto. Mas há casos que é Deus que leva. E toda vez que Deus leva uma pessoa para o deserto, ele tem um propósito. Ele tem um propósito. E eu poderia citar aqui vários exemplos de propósitos, de motivos pelo qual Deus pode conduzir uma pessoa ao deserto. Um deles, de vários que eu poderia citar, é quebrar o orgulho. Nós falávamos isso ontem no culto da IVDF, da Igreja Vida de Filho, no culto de fé e graça que realizamos todos os domingos, 9 da manhã. Muitas vezes, para quebrar o orgulho, porque a gente precisa ser mais dependente de Deus, porque a gente precisa sermos mais humildes, Deus permite, nos conduz ou permite que passemos por um deserto para que nos tornemos mais humildes. Você já deve ter visto isso. Você já deve ter presenciado isso. É bem provável. Vamos ver se o Obed vai latir ali, ó. Provavelmente, ó. Mas ele tá solto aqui hoje, né? Porque ele já tá ali já tá numa deprê danada ali. Vem! Já tá numa deprê danada ali, sem Michele. Se prendê-lo lá, ele fica batendo na porta. E a gente montou uma estrutura aqui, como se fosse um escritório, na sala, né? Se fosse num quarto, se nós tivéssemos como montar num quarto, aí seria só fechar a porta, mas a gente está aqui na sala, dividimos o ambiente. Enfim, se acontecer, vai ser rapidinho, é algum movimento ali no corredor. E precisamos então ter essa consciência. Até quando Deus nos leva para o deserto, isso faz parte do cuidado dele. Ele não nos conduz ao deserto e nos larga lá, e nos deixa lá. E ele não te leva para o deserto. Jamais ele vai te levar para o deserto e vai falar, agora está aí, ó, se vira aí. Não, ele leva, como eu disse, por um propósito. E se você o ama, escute bem o que eu vou lhe dizer, muito profundo isso que eu vou falar agora. Se você o ama e está passando por um deserto, lembre-se disso. Você pode não estar passando, mas vai passar. A gente vira e mexe, a gente vai para um deserto. Se você o ama, está passando, ou quando você passar, lembre-se que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Lembre-se que até os momentos difíceis cooperam para quem ama a Deus. Na oração hoje do meio-dia, nós estamos todo dia, meio-dia, dando o evangelho do dia e fazendo um clamor, uma oração, todo dia, o evangelho do dia com a oração do meio-dia. E aí na oração de hoje, meio-dia, eu citei isso, né? Depois que eu me entreguei para Cristo, todo deserto que a gente passa, ou é ele, ou é a permissão dele. Então, não tem mais maldição. Quem se entrega para Cristo, e porque se entrega, obedece. Não é perfeito, claro que não, mas obedece, procura obedecer. E tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo capacita a pessoa a obedecer a Cristo, a temê-lo, a obedecê-lo, a respeitá-lo, a honrá-lo. Então, não tem maldição. Não tem mais maldição. Não tem mais condenação. Não tem. Não tem. Então, se não é bênção, é lição. Está passando por um deserto. Na verdade, é uma bênção, porque a lição é uma bênção. Então, maldição não tem. Maldição não tem. É bênção. Ah, mas esse momento difícil, eu vou considerar esse momento difícil uma bênção?
Como é que eu vou considerar esse momento difícil uma bênção? É uma bênção porque traz lições. Não é maldição, é lição. Tire lições desses momentos difíceis. Tire lições desse deserto. Daí você vai sair desse deserto uma pessoa muito melhor. Muito melhor. Então, depois que você olhar para trás, fala, nossa, não foi fácil. Mas foi uma bênção. Foi uma bênção. Não foi fácil não, mas foi uma bênção. Porque eu estou muito melhor, mais forte, mais experiente. Pense nisso, isso é muito interessante. Muito, muito importante nós termos essa consciência com respeito a deserto. Com respeito a deserto. Então vamos lá. Ele não comeu nada, foi tentado pelo diabo. Então o diabo lhe disse, se você é filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Ordene que essa pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Uma pessoa não vive só de pão. Eu anotei aqui, esses 3 tipos de tentações que o diabo fez com Jesus. Essa primeira aqui é a tentação da necessidade. Se você quiser anotar isso é muito profundo. A tentação da necessidade. Por quê? A tentação, estou procurando aqui essa anotação que eu fiz, por que a tentação da necessidade? Por qual razão? Por qual motivo? Porque Jesus estava com muita fome. Jesus estava com fome. Era uma necessidade dele comer. Uma necessidade. Então o diabo, ele espera passar todo o tempo, espera passar os 40 dias para vir agir na necessidade, para tentar pegar na necessidade. Para tentar pegar na necessidade. Então, cuidado com isso. A gente precisa ter muito cuidado, mas muito cuidado com as necessidades que temos. E eu poderia também dar aqui vários exemplos, mas cada um que está meditando aqui, cada um de nós, eu me incluo, analisemos nossa vida, nos analisemos e façamos essa reflexão. Quais são as minhas necessidades? Então, eu preciso confiar, eu preciso crer no cuidado do Pai, na graça desse Deus. Eu preciso entender, eu preciso saber, por isso que a gente precisa cada vez mais buscar o Espírito e mergulhar na palavra. Eu estou sempre falando isso, eu vou falar sempre, pessoal. É o Espírito e a palavra. O Espírito Santo e a palavra que formam o caráter de Jesus em nós, que nos transformam, que nos sustentam, que nos moldam, que nos limpam, que nos santifica. É o Espírito e a palavra. O Espírito e a palavra. Por que a gente faz devocional? Para se envolver mais com o Espírito e com a palavra. Por que todo dia, 5 da manhã, eu estou fazendo um devocional e enviando para as pessoas? Por causa do Espírito e da palavra. É mais um contato, logo cedo, com o Espírito e com a palavra. Por que estou fazendo o Evangelho do dia, a oração do meio-dia? É mais uma forma de juntos termos um contato com o Espírito e com a palavra. E sempre orientando as pessoas a fazerem mais isso. Não fazerem só conosco. Não ficarem na nossa dependência de forma alguma. De forma alguma. Nem na dependência de ninguém. Mas a gente tem esses momentos para fazermos isso juntos. Só que você deve ter o seu momento de ficar sós com o Pai. Quarto secreto. Fechar a porta. E ali se relacionar com o Espírito e com a palavra. Você vê, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. O Espírito Santo estava com Jesus. E Jesus
estava firme na palavra, estava tão firme na palavra que o diabo, usando a palavra, que o diabo usa a palavra, só que ele usa a palavra fora de contexto, né? O diabo é o especialista, é ele que começou com isso, e aí, infelizmente, hoje pregadores fazem a mesma coisa, de usar versículos isolados. Aí Jesus vem no contexto e rebate com a palavra. Jesus estava cheio do Espírito e cheio da palavra. Que você, que eu, que todos nós que estamos aqui mergulhando nesse capítulo 4 de Lucas, mergulhando nessa série, sejamos pessoas cheias. Ainda que com muitas necessidades, mas se estivermos cheios do Espírito e cheios da palavra, mesmo passando por necessidades, não vamos cair na tentação do diabo, que vendo a gente passando por uma necessidade, vai mostrar um caminho de facilidade. Leva isso para a vida financeira, certas propostas para a vida, propostas indecentes. Leva isso para a vida amorosa, tentações, propostas indecentes também, facilidade. Leva isso para todas as áreas. Leva isso. Então, nós confiamos no nosso Pai. Temos o Espírito e temos a palavra. Não vamos nos vender. Não vamos cair na tentação por causa de uma necessidade. Temos um Deus que supre nossas necessidades. Não precisamos de nada, e muito menos do diabo oferecendo alguma coisa. Não. Nosso Pai cuida da gente nos mínimos detalhes. É muito forte. Vamos lá. Então, a primeira tentação foi a tentação da necessidade. A segunda, então o diabo levou a um lugar alto e lhe mostrou, e no momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos do mundo. Eu lhe darei, versículo 6. Eu lhe darei a glória destes reinos e a autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Se me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras dizem: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Essa tentação aqui é uma tentação sobre o ter. É uma tentação relacionada a ter. É uma tentação relacionada, quando ele coloca aqui, olha só. Eu lhe darei a glória destes reinos. Eu vou te dar tudo. É só você me adorar. Adore, me adore. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é muito, muito importante. Isso que nós vamos falar agora. Muito importante. Perdão, pessoal, estou coçando aqui um pouquinho. Acho que um pouquinho de alergia. Deixa eu lhe falar uma coisa. Existe um paralelo. Por isso que é bom a gente meditar em contexto e não apenas em versículo isolado. Eu não sei se você já viu, mas lá no nosso perfil do Instagram, nós temos feito algumas postagens sobre algumas interpretações que foram feitas de forma equivocada. Algumas interpretações erradas. E todas essas interpretações, acho que eu já fiz umas 5 postagens. Umas 5 postagens sobre isso. Hoje mesmo estava preparando uma, mas demora, hein? Demora. Fiquei quase 1h30 e ainda não terminei. Para poder montar o texto, para poder caber num carrossel,
para poder ficar fácil de entender, para poder ter sentido. Não é fácil. Às vezes você olha assim, vê uma postagem, né, e fala, tá aí, mais uma postagem, mas algumas levam horas e horas. Às vezes a gente começa a fazer num dia, fica 2, 3 dias trabalhando numa postagem só. Então se você não viu ainda, dá uma olhada lá. É uma postagem que está assim, você interpretou errado. A que eu estou preparando, que falta pouco para terminar, é uma que fala, não toqueis no ungido do Senhor. Não toque no ungido. Não fale do pastor, cuidado. Você vai cair duro aí. Vai acontecer alguma coisa com você. Não pode criticar, não pode falar. Ungido de Deus. Isso é uma interpretação errada. Mas eu não vou explicar, não vou falar isso agora não. Depois você vê lá. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente lê a Bíblia no seu contexto, quando a gente mergulha realmente na palavra, a gente percebe que existem paralelos. Por exemplo, a tentação de Lucas 4, essa tentação de Jesus, melhor dizendo, relatado aqui por Lucas, no capítulo 4, nós fazemos um grande paralelo com a tentação de Adão e Eva no Éden. Então a serpente, o diabo usa a serpente para falar, olha, pode comer, não tem problema não. Deus sabe que se você comer, você vai ser como ele, você vai conhecer o bem e o mal. Pode comer. Gente, olha só, a mesma tentação lá atrás estava acontecendo agora. Infelizmente lá atrás, Adão e Eva caíram. Aqui, Jesus não caiu. Não caiu por quê? Por algumas razões. Ele estava cheio da palavra. Se você quiser anotar isso aí, ele estava cheio da palavra. Ele estava cheio do Espírito, como a gente falou. Ele sabia quem ele era. Ele era filho. Então, assim, o que o diabo tem para dar? Eu vou te dar tudo. Mas tudo o quê? O que você tem para me dar que o meu pai não tem? Então, ele sabia quem ele era. Ele era filho. E ele também, você sabe que são 3 em 1, né? É a Santíssima Trindade e é um só. Ele era o próprio Deus que encarnou. Então, ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. Quando você sabe quem você é, quando você sabe quem é o seu pai, qualquer tentação, o que te oferecerem desse mundo, qualquer cobiça que você tiver, você não vai alimentar, você vai rejeitar, você vai resistir. A cobiça do próprio coração. Lá em Tiago, fala que nós somos tentados pela nossa cobiça, pelos nossos olhos. Se você ler lá a passagem de Adão e Eva, lá em Gênesis, você vai ver que eles viram que a árvore era boa, que o fruto era desejável, era bonito. E o diabo também trabalhou com os olhos. As tentações vêm muito com os olhos, Até a tentação como é que se diz? Que pouco se fala da glutonaria. Até o pecado da glutonaria não são com os olhos? A cobiça com os olhos. O adultério começa com os olhos. Muitas vezes a cobiça, a ganância material com os olhos. A pessoa olhando para o outro que tem mais. A inveja com os olhos. Muitos pecados vêm com os olhos. Muitas tentações partem dos olhos. Mas você não cai, você resiste. Quando você sabe quem você é filho. Você é filho, você não é escravo. Se você se entregou para Cristo. Ele é teu pai, ele tem tudo. Então o diabo está te oferecendo algo que o teu pai tem. Só que o diabo, ele não está preocupado. Uma vez eu falei isso num culto lá da IVDF. O diabo não está preocupado se está no tempo de você receber. Se você vai receber e aquilo vai te fazer mal.
se você vai receber e aquilo vai te atrapalhar, se ele vai te dar algo e você vai se afastar de Deus. Ele quer mais é que se afaste mesmo. Deus não. Deus é aquele que tem tudo, que pode tudo, mas que não dá tudo de uma vez pra gente. Não pode, não dá. Você que é pai, mãe, você entende isso perfeitamente. Não dá. Ele espera um momento, ele tem seu plano, ele tem seu propósito. Então parece realmente que tem pessoas que questionam muito isso é muito forte. Tem pessoas que questionam isso. Poxa, parece que quando eu não era convertido, quando eu não tinha minha vida entregue para Cristo, quando eu não tinha minha vida entregue para Cristo, parece que as coisas eram mais fáceis, as coisas vinham mais fáceis nas minhas mãos. Agora você está entendendo por quê. Porque Deus tem muito cuidado com seus filhos. Ele supre necessidades, não deixa faltar, cuida, abençoa, dá coisas para os seus filhos, mas ele não sai dando tudo e não dá as coisas fora do tempo, não. Porque para Deus é muito mais importante te ter do que fazer você ter coisas. E talvez coisas que, se ele te der, corre o risco de não te ter mais. É muito forte isso. Meu Deus, quem tem espírito, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então, é muito forte essas tentações aqui. Sinceramente, eu vou gastar mais tempo nessas tentações, nem que a gente leia, acelere um pouquinho no restante. Mas é muito forte isso aqui. Deus abençoe Kleber, que está aí. Deus abençoe o senhor, passou pelo Espírito Santo. Estamos aqui no Espírito Santo, Kleber. Estamos aqui, firme e forte. Nelly, estou passando pelo deserto por uma escolha errada que eu fiz. Mas tudo bem, só se arrepender, vai passar e vamos em frente. É aprendizado. Até quando é a gente mesmo que se leva, é aprendizado. É aprendizado. Então vamos seguir aqui, ó. A outra tentação. Só uma coisa. É outra coisa também muito forte. É que o diabo não precisa que a gente adore a ele com palavras. Normalmente, uma pessoa, ele não precisa que a pessoa vá fazer a vontade dele assim de forma descarada, sabe? Vai bater cabeça para ele, vai fazer a vontade dele, vai sair fazendo tudo de errado. Não precisa. Não precisa que alguém diga que se torne satanista ou que diga: ó diabo, você é tudo para mim, eu louvo você, eu adoro você. Ele não precisa disso. Basta que a pessoa faça a sua própria vontade. Pronto, ele já conseguiu o que ele queria. Já é isso que ele quer. Já é isso que ele quer, que ele queria. Basta que ela faça a sua própria vontade. Porque às vezes a pessoa diz: não, eu não faço vontade do mal, porque eu não tenho nada com ele. Deus me livre. Aí bate na madeira. Isola, eu não. Então fala: tá amarrado, tá repreendido. Eu não quero nada com o inimigo, não. Então, gente, mas só que quando a gente faz a nossa vontade, quando a gente vive fazendo as nossas vontades e não a de Deus, a vontade de quem a gente está fazendo? Também. Não é só a nossa. De tabela, a gente está fazendo a vontade dele. Indiretamente ou diretamente, estamos fazendo a vontade do mal também. Então, o pecado, outra coisa que a gente falou também no culto de ontem, o pecado é quando a pessoa é autossuficiente. O maior pecado que existe é o orgulho, é a autossuficiência. A pessoa faz sua vontade, do seu jeito, no seu tempo, ela é o seu Deus. No fundo, às vezes sem ela perceber, ela tem um coração bom, sem ela perceber, ela criou um outro Deus. E esse Deus é ela mesma, porque ela faz sua vontade, e ela quer que o verdadeiro Deus que lhe criou faça a sua vontade, realize os seus desejos.
e ela acaba tratando Deus sem perceber, muitas vezes com interesses, e não é uma relação de amor, é de interesse. E ele, nessa relação, é o servo dela, né? Ela pensa, né, que é o servo dela, ou que é o Aladim da lâmpada mágica. Não trate Deus assim. Ele é o teu Criador. Ele deu a vida por você. Ele te ama. Ele é Pai. Ele te criou. Ele é Senhor, não é servo. Nós somos servos dele. Nós devemos nos submeter a ele. Tá bom? Então, pense nisso. Isso também é muito profundo. Muito profundo. Versículo 6. Não é isso? Não, agora o 8. A gente leu. Jesus respondeu. Isso aqui a gente leu também. Adore só o Senhor Deus. Somente a Ele sirva. 9. Então, a terceira tentação. O diabo o levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, salte daqui. Pois as Escrituras dizem: Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras dizem: não ponham à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o até que surgisse outra oportunidade. Olha só, é uma questão, essas tentações, elas estão relacionadas a uma questão de identidade, é uma questão identitária. Por isso que eu falei, Jesus sabia quem ele era. Se não tivesse bem claro na cabeça dele quem ele era, porque o diabo estava ali trabalhando com dúvida também, o diabo trabalha muito com dúvida, né? Então ele estava ali, se é filho de Deus, então faz isso. Quer dizer, faz. Outra coisa também que a gente pregou. Gente, deixa eu falar aqui uma coisa. A gente está numa série de mensagens. Depois você procura aqui no canal. Eu vou começar a colocar os vídeos. Já tem 2. Mas procura. Gente, assiste essas mensagens. É uma série de mensagens sobre ser, sobre ter e sobre fazer, à luz do Evangelho. E por que eu estou falando isso? Porque tem muita coisa que a gente está falando aqui que foi falado ontem no culto e no outro culto passado. E vai ser falado no próximo também. Então, é importantíssimo que você, se puder, se quiser, assista também essas mensagens. Olha só, o diabo estava trabalhando numa fraqueza que o ser humano tem de reconhecimento, de querer ser reconhecido. Aqui, ó. Para piorar, ainda tem alguém falando com ele no corredor. De alguém que quer ser reconhecido. O ser humano tem essa fraqueza. O ser humano, nós temos essa tendência, essa fraqueza. E o mal vai tentar nisso. Da gente querer ser reconhecido, da gente fazer algo por alguém e esperar uma grande gratidão, esperar reconhecimento, da gente ficar muito mal, muito chateado quando a pessoa não reconhece. E as redes sociais estão aí, né? Da pessoa querer curtida, da pessoa querer comentário, ficar de olho. Às vezes a pessoa fica até fica neurótica com isso. Quem está seguindo, quem não está seguindo, quem deixou de seguir, mas por que não está me seguindo, por que não está me acompanhando, por que não está curtindo, por que isso, será que não está pensando alguma coisa contra mim, será que tem algo contra mim, será que não está gostando? E quando a pessoa se importa muito com a crítica, então, meu Deus, a pessoa fica muito mal quando é criticada. Isso também é uma questão de identidade, porque quando você sabe quem você é, sabe quem é teu pai, sabe o valor que você tem, você não fica mal porque não te reconheceram, porque não estão te reconhecendo. E você não dá vazão, a gente acaba não dando vazão, a gente acaba não dando vazão
a esse ego, esse orgulho de querer ser reconhecido, de querer ser reconhecido. Jesus não estava se portando com isso, ele sabia quem ele era. Não precisava provar nada para ninguém, não precisava provar nada para o diabo, não precisava provar nada para quem estava ali talvez próximo. Quer dizer, se ele transforma a pedra em pão, então ele é Deus. Então se ele se joga, os anjos são enviados para salvá-lo, então ele é Deus. Ele não precisava provar isso, ele já sabia quem ele era. Adão e Eva já era imagem e criação de Deus, mas caíram nessa falácia da serpente, se você comer, você vai ser como Deus. Mas já eram a imagem e semelhança de Deus. Já eram, você já é uma criação de Deus. Se você se entregou para Jesus, você é filho de Deus. Saiba do seu valor, saiba quem você é, saiba quem é seu pai, porque aí você vai sabendo o seu valor, você não vai ficar mendigando, você não vai ficar neurótico, querendo reconhecimento das pessoas, nem vai ficar mal, super mal, quando te criticarem, quando te desprezarem, quando não te reconhecerem. Concorda? Faz sentido, não faz? Olha, sinceramente, gente, a gente está aqui falando algumas coisas bem profundas. Depois eu mesmo vou querer assistir isso de novo e refletir com mais calma nisso aqui. Porque é muito, essa questão de identidade é muito importante. É por não saber da identidade que tem gente aí tirando a própria vida, tem gente se comparando demais, tem gente com depressão. Esse é um dos motivos. Tem gente com crise existencial, tem gente com vazio no peito, muito grande. A gente fica vendo aí famosos que tem tudo, tem dinheiro, tudo entre aspas, tem dinheiro, tem fama, mas você vê que alguns passam por crises, por situações, e até na fala deles você vê, nossa, a pessoa não sabe, não tem uma identidade, né? Falta Cristo, né? Não falta dinheiro, não falta fama, mas falta Cristo. Vamos seguir aqui, essa tentação de poder, né? Você faz para mostrar quem você é. Não, eu não faço para mostrar quem eu sou. Eu sou, e o que eu faço é uma extensão do que eu sou. É um reflexo do que eu sou. É uma consequência do que eu sou. Eu sei quem sou. Jesus respondeu, não põe à prova o Senhor seu Deus. Aí o diabo saiu. Então vamos agora para o versículo 14. Então Jesus, cheio do poder e do Espírito, voltou para a Galileia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Quando Jesus, versículo 16, chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito, muito forte isso aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu o assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Quer dizer, ele estava dizendo, sabe de quem Isaías estava falando? De mim. Estou aqui, sou eu. Sou eu a profecia, o Messias que vocês aguardavam. Está diante de vocês, está na frente de vocês, está na cara de vocês. No versículo 22, vamos ler juntos aí. Todos
falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo, perguntavam: não é esse o filho de José? Então ele disse: sem dúvida, vocês citarão para mim o ditado: médico, cure a si mesmo. Ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade: nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio e uma fome terrível devastou a terra. E, no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram até a beira do monte, sobre o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo precipício abaixo, quer dizer, queriam matá-lo. Mas ele passou por entre a multidão e seguiu seu caminho. Quer dizer, saiu dali, né? Aqui, gente, nós falamos na meditação de Mateus, né? Vale a pena reforçar aqui. Nós temos aqui uma questão de dele ser familiar. Nós temos aqui uma questão de Jesus ser daquele local e por ele ser dali, falaram assim: mas esse aí não é o filho de José? Quer dizer, em outras palavras, isso aí é comum, olhando ele como alguém comum, como uma pessoa comum, porque já estava ali, já é dali. A gente viu ele criança, a gente viu ele adolescente, não é o filho de José? Muito cuidado com isso, muito cuidado com esse olhar, muito cuidado. Isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque a gente olha para o pão da Santa Ceia, olha para o sangue e fala: é o pão, já tomei várias vezes, é o suco de uva, já tomei várias vezes. A gente acaba olhando assim aquele momento como um momento comum, sem perceber. É a Bíblia, mergulhando no Evangelho, o Evangelho, o capítulo. Muita gente olha assim, olha de uma maneira comum o que não é comum, olha como algo comum aquilo que é especial, aquilo que é sobrenatural, aquilo que é espiritual. Cuidado. E eu falo para mim também, cuidado para a gente não olhar de forma comum. Às vezes a gente tem a gente tem uma certa proximidade e a gente passa a não valorizar. Isso é muito comum, que a gente olhe comum, de forma comum, porque aquilo ali acontece muito, porque a gente está com aquela pessoa muitas vezes. É uma pessoa que Deus usa. Por exemplo, digamos que você tem na sua casa alguém que é muito usado por Deus, na sua família, muito usado por Deus, ou você é essa pessoa, quando alguém é familiar, é um risco de não valorizar, você não valorizar, da gente não valorizar, ou dessa pessoa não te valorizar tanto. Mas também tem um outro lado, tem uma outra questão aí. Quando você é muito próximo, às vezes pessoas distantes, pessoas desconhecidas, acabam valorizando mais. Então nós temos aí o desconhecido, nós temos o distante, que normalmente valoriza bastante, nós temos a pessoa próxima, que às vezes olha de uma maneira assim comum e não dá tanto valor, e nós temos a pessoa íntima. A íntima, ela é bem mais próxima do que o segundo grupo. É muito próxima, íntima. A pessoa mais íntima é o marido, a esposa, né? Esse íntimo, ele não vai olhar como algo comum. Normalmente não.
se a pessoa dá bom testemunho, ele não vai olhar como algo comum. Pelo contrário, quanto mais a gente conhece, quanto mais intimidade a gente tem fé, mais a gente confia. Então, havia pessoas que não eram familiares a Jesus, não era da cidade dele, então valorizava muito ele. Gente ali da mesma cidade, que viu ele crescer, viu ele menino, já tinha dificuldade, alguns, de olhar para ele como Messias, Filho de Deus. Mas quem tem intimidade com Jesus, intimidade, jamais vai olhar para ele sem dar o valor que ele tem. Porque vai saber quem ele é, e sabendo mais ainda quem ele é, por causa da intimidade, conhecendo ele muito bem, vai ter mais fé ainda, vai confiar mais ainda. Deu para vocês entenderem esses 3 grupos? Analise isso só. É outra coisa muito profunda, muito profunda. Isso é um fato, isso acontece mesmo. Então, para a gente encerrar, Jesus expulsa um espírito imundo. Então Jesus foi a Cafarnaum, uma cidade na Galiléia, onde ensinava a sinagoga aos sábados. Na sinagoga. Ali também o povo ficou admirado com o seu ensino, pois ele falava com autoridade, quer dizer, ele vivia o que ele pregava. Certa ocasião, estando ele na sinagoga, um homem possuído por um demônio, um espírito imundo, gritou: "Por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você." Quer dizer, o povo judeu, muitos, o povo de onde ele nasceu não reconhecia ele, mas os demônios reconheciam. É brincadeira, né? O demônio fala: "Eu sei quem é você." O Santo de Deus. Jesus o repreendeu, dizendo: "Cale-se, sai desse homem." Então o espírito jogou o homem no chão à vista da multidão e saiu dele sem machucá-lo. Admirado, o povo exclamava: "Que autoridade e poder ele tem! Até os espíritos impuros lhe obedecem e saem quando ele ordena." E as notícias a respeito de Jesus se espalhavam pelos povoados de toda a região. Depois de sair da sinagoga, naquele dia, Jesus foi à casa de Simão, onde encontrou a sogra dele muito doente, com febre alta. Quando os presentes suplicaram por ela, Jesus se pôs ao lado da cama e repreendeu a febre, que a deixou. Então ela se levantou de imediato e passou a servi-los. Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele. Qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava a todos, pois estavam possuídos por demônios que saíam gritando: "Você é o Filho de Deus." Jesus, no entanto, os repreendia e não permitiam que falasse, pois sabiam que ele era o Cristo. Quer dizer, aquele que tem autoridade sobre demônios e sobre as doenças. Versículo 42. Logo cedo, na manhã seguinte, Jesus retirou-se para um lugar isolado. As multidões o procuravam por toda parte. Quando finalmente o encontraram, suplicaram que não as deixasse. Ele, porém, disse: "Preciso anunciar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades, pois para isso fui enviado." E continuou a anunciar a sua mensagem nas sinagogas da Judeia. E aqui a gente termina o capítulo 4 de Lucas. Se fez sentido para você, se te tocou, se te abençoou, se abriu sua mente aí mais ainda, se esse mergulho foi bom para você, então curta, deixe seu comentário depois que o vídeo ficar salvo, se você puder, e compartilhe com outras pessoas. Quero repetir uma coisa: nós iniciamos o Evangelho do dia, todo dia, meio-dia. E por que é bom você participar? É que eu vou estar sempre pegando um trechinho, uma parte de um capítulo de Lucas, e vou falar ali, meio-dia. Então vai reforçar, né? Vai fazer você lembrar de algumas coisas que você ouviu, que você leu na série Mergulhando no Evangelho. Vai ser bom para reforçar o Evangelho do dia, todo dia, meio-dia. Deixa eu ver aqui alguns comentários de vocês aqui, para quem está ao vivo. Boa noite, achei que não teria meditação do Evangelho, toda segunda, quarta e sexta. Celiane, nossa, Deus nos livre disso. Tem segunda. A Tamires respondeu a Patrícia. E a Patrícia respondeu a Tamires. Gratidão. É isso aí.
toda segunda, quarta e sexta, às 19 horas. Se não tiver, nós vamos comunicar antes lá no grupo que temos do WhatsApp. Esses recados assim a gente põe no WhatsApp. Conteúdos extras a gente põe no canal do Telegram, também chamado Mergulhando no Evangelho. Vem aí o curso Projeto Casa, que vai ser mais profundo ainda do que a série, porque a série Mergulhando no Evangelho, ela faz parte do projeto, mas o projeto tem outros assuntos. Então, a série faz parte do projeto, o projeto é mais amplo. Então, se você quer mais de Deus, mais da palavra e mais do Espírito, vem com a gente nesse curso gratuito com o professor Vinícius, um grande amigo, um professor de teologia. Será 2 vezes por semana e vamos em frente. Se você tem sede, Jesus disse, vem a mim e beba. A gente está dando da fonte, que é o Evangelho, de beber. E aquele que beber da água que ele dá, que é a palavra e sua presença, nunca mais terá sede. Deus abençoe vocês, um grande abraço e até a próxima meditação. Lucas capítulo 5. Até lá.